Meu nome é Ramon Bertini Maroni Borges e esse aqui é um vídeo onde eu vou explicar e comentar sobre a resolução das 11 questões da primeira prova de transferência de calor. Bom, nessa primeira questão aqui ele pede para a gente considerar um recipiente esférico, né? Nos dá o diâmetro, fala que ele também está com um isolamento térmico, né? Aí ele nos dá o coeficiente, né, de resistência por condução, então a gente vai considerar a condução nessa primeira questão. Ele fala que dentro desse recipiente nós temos nitrogênio líquido, ele nos dá a temperatura do nitrogênio, nós temos os dois raios aqui, né? E ele nos pede para a gente calcular a quantidade de nitrogênio vaporizado no período de um dia. Bom, primeiro aqui a gente vai achar a quantidade de calor, né, transferida desse recipiente para o ambiente externo, né? Aí achando aqui a quantidade, deu menos 0,820456, né? Então a gente pode usar a informação que ele nos deu, que para vaporizar 1 kg do material é necessário 199 kJ, né, para a gente fazer uma regra de 3 e achar quanto desse nitrogênio ele foi vaporizado, né, para o ambiente nesse período de um dia. Primeiro eu considerei, como a gente achou por joules por segundo, né, que é o watts, a quantidade de calor transferida, eu fiz uma regra de 3 aqui para a gente achar quantos segundos, né, tem num dia. Então eu achei que em um dia foi transferido 70.887,37,13 joules, né, no período de um dia. Aí, para a quantidade vaporizada de nitrogênio, eu fiz outra regra de 3, né, que nos deu a informação que 199 é vaporizado num dia. Então, essa quantidade de joules, né, que a gente achou vaporiza X quilogramas, né. E com isso, eu achei que é vaporizado 0,35622 kg de nitrogênio em um dia, né. Aí agora aqui, para a questão 2, ele pediu para a gente obter uma expressão para a condutividade térmica do material em função da temperatura, dando um K, né, que varia, que o K que ele deu, a constante, né, de condutividade, ela é expressa por K igual a K0, meio mais beta-T. Bom, aqui eu usei a equação, né, de fluxo de calor, né, pela lei de Fourier, para a gente desenvolver, né, essa ideal aqui, né, para substituindo, né, o K pelo valor que ele deu lá, né, pela equação que ele deu. Aí eu integrei, né, os dois lados. Aí eu substituí pelas informações que ele deu, né, somei por 273, né, as condições de contorno ali para a gente obter em Kelvin, né, o nosso passar, né, de Celsius para Kelvin. Bom, integrando aqui, né, passei o dx para o outro lado, integrei, né, aí a gente obteve uma das nossas equações, né, que a gente vai usar, já que eu integrei até a metade, né, primeiramente aqui, né, até a temperatura que a gente tem no centro, né, no plano central, né. Aí depois eu integrei desse plano central até a parte externa, né. Ficou a mesma integral, né, só mudando as condições de contorno. Bom, aí eu consegui duas equações, né, e essas duas equações, como estão igualadas a 100 sobre K0, eu igualei essas duas, né, obtive o nosso beta, aí eu substituí na nossa primeira equação que a gente achou, achei o K0, e nisso eu substituí, né, no nosso K, né, lá, que é a equação que ele deu, da qual a condutividade térmica, né, ela é representada lá, né. Aí substituí aqui e essa é a expressão, né, da condutividade térmica que ele pediu. Bom, aqui no 3 agora, ele nos pede para a gente demonstrar que a adição de isolante pode aumentar o fluxo de perda de calor se o nosso R0, né, ele for menor do que o K sobre H. Bom, para começar a fazer isso, né, eu considerei aqui, né, o tubo, com o nosso R0, né, sendo o raio lá do isolante, né, o nosso raio que vai do centro até a parte exterior, né, do isolante, e o R1, o nosso tubo mesmo, né, o raio do nosso tubo. Bom, aqui eu coloquei as duas expressões que a gente tem da resistência, né? Que se eu aumentar o R0 na resistência à condução, a resistência vai aumentar. E já se eu aumentar o R0 na convecção, a nossa resistência vai diminuir. Isso quer dizer o quê? Que tem um R0 ideal, né? Que é o raio que vai do centro até a superfície do isolante, um raio ideal, né? Para essa perda de calor ser mínima, né? Já que enquanto maior a resistência, já que a resistência vai ser a soma desse, né, por condução e por convecção, que a resistência tem que ser máxima para a nossa condução de calor, né, para a gente isolar, né, tecnicamente ter o mínimo de condução de calor. Bom, aí aqui eu fiz, né, o nosso R total, que vai ser a soma, né, dessas duas resistências. Fiz a derivada aqui, né, por R0 igualei a zero, para a gente poder igualar essas duas resistências, derivando ali, né, a resistência. Bom, fazendo essa multiplicação já como é igualada ali, né, eu tirei o mínimo múltiplo aqui primeiro, a gente vai ter o K0, o K menos o R0 vezes H igual a zero, né, e passando o K para o outro lado, depois dividindo por H, a gente vai ter o nosso R0 igual a K sobre H. Isso quer dizer o quê? Que esse ponto, ele é o ponto de máxima transferência de calor para R0. Por quê? Porque fazendo essa derivada aqui, né, a gente consegue o ponto máximo desse gráfico, né, que a gente vai ter, né, dessa equação, né? Como eu derivei, a gente tem um ponto de máximo. Bom, aí eu fiz a representação gráfica aqui do lado, né, pra gente entender melhor. A gente entender melhor onde que tá esse R0, né, igual a K sobre H, e isso daqui nos dá
a taxa de transferência de calor é máxima, né, no material. Então, eu escrevi aqui embaixo, né, o que perguntar na pergunta, que o isolante aumenta o fluxo de perda de calor se o R0 for menor do que K igual a H, né, já que aquele é o ponto máximo, e esse vai ter a perda máxima em R0 igual a K sobre H, né, que foi o que eu fiz aqui, que eu coloquei aqui, que a gente viu pelo gráfico, que é o ponto máximo, que é chamado de raio crítico, né, que é nesse que vai ter essa máxima transferência de calor, né, que é o ponto que a gente vai ter, né. Que tem que estar abaixo desse ponto, né, pra gente ter um isolante, né, um bom isolante para esse material. Bom, agora aqui para a questão 4, a gente pede para a gente considerar um sistema de vapor, né, qualidade de 96%. Bom, aí ele nos dá várias resistências, né, dá uma resistência de sujeira, resistência do tubo, a gente vai considerar a convecção interna e externa, né, então eu calculei todas as resistências aqui primeiramente, aí em função de L, né, a gente tem porque primeiramente ele não nos dá, né, a distância, né, desse tubo, o L desse tubo, né, a gente não sabe o tamanho dele, mas aqui embaixo, né, para calcular o fluxo de calor, né, que ele pede também, no final da questão, ele nos dá que esse tubo vai ter 5 metros, que é pra gente considerar ele de 5 metros. Bom, aqui eu calculei o fluxo de massa de M1 e M2, né, pra gente obter a qualidade do vapor. Aí eu fiz a multiplicação aqui, né, 96%, porque a qualidade da pressão é 96, e eu obtive, né, para entrar com um tubo vazio, que ele tem a qualidade de vapor de 36%, né, e aqui eu esqueci de aumentar 114,91,21 watts por metro a taxa de transferência, né, de perda de calor, né? Pelo comprimento do tubo, né? Que tá sobre L ali. Bom, aí a qualidade aqui depois. Eu vou considerar as mesmas resistências, né, lá de cima, com exceção da resistência de convecção externa, né? Já que eu aumentei o raio, porque na B ele pede pra gente considerar um isolante e mais o R do isolante, né? Pra gente considerar a resistência por convecção e a de cima é por condução, né? Bom, aí aqui eu calculei, né, novamente a temperatura, né, sobre a resistência, para a gente ter a quantidade de calor, né, transferido por metro. Calculei as taxas aqui de novo, né? Na verdade, só o M3, né? Já que o M1 vai ser o mesmo que a gente vai usar. E eu obtive que a qualidade do vapor aumentou para 86%. Agora, nessa questão 5 aqui, né? Ele pede pra gente. Pede qual que é a espessura do isolante térmico da propriedade dele que é necessária para evitar condensação no lado externo do isolante. Bom, aqui eu considerei, né? Que a taxa de transferência, a quantidade de calor, né, transferida de TI, né, que vai ser a temperatura interna até a superfície, né, até o meio lá, vai ser dividido, né, pela primeira resistência, vai ser igual a quantidade de calor transferida, né, do meio lá, né, que vai ser o 10, né, que é a ponta de condensação da água, até a superfície externa. Bom, fazendo as resistências aqui, né, primeiro eu igualei primeiro eu fazendo pela resistência de condução, aí fiz essa soma, né, vi quanto que deu em função do R3, né, que é o raio que a gente quer descobrir, né, do isolante. Eu igualei aqui, né, depois que eu calculei também a resistência à convecção, né, que também vai ficar em função de R3. Igualei os dois, substituindo a expressão aqui de cima, né, da quantidade de calor, e aí eu obtive, né, uma expressão com R3. A expressão tem Ln, né, então na mão fica inviável resolver, então eu calculei via GeoGebra, eu obtive o R3 diminuído do R2 para a gente saber a espessura desse isolante, né, já que o R3 seria do centro até a extremidade, né, lá do isolante. Aí eu obtive 0,012 metros. Bom, aqui embaixo, na 6, ele fala para considerar uma parede plana, dá a sua condutividade, né? E na letra A ele fala para determinar a taxa de transferência de calor por área dessa parede, né? Usando, de novo, a equação de fluxo de calor, né? Na lei de Fourier, eu integrei, né? E eu obtive, né? Dadas as condições de contorno lá, a taxa de transferência, né? O watts pela área, né? Pelo metro quadrado dessa parede. Bom, aí aqui na B eu esbocei o gráfico, né? Via GeoGebra também que eu dava pra perceber, né, manualmente, mas eu fiz pra conferir via GeoGebra como que fica esse gráfico, né? Aqui do lado, esse 448 e 303 são as duas temperaturas que ele deu, né? Passei para Kelvin, tinha dado em graus Celsius. Aí tá montado o gráfico aí, né? De acordo com a expressão dada do lado ali, que eu substituí a nossa taxa de transferência de calor que eu tinha achado. Bom, aqui no 7, ele pede pra gente considerar uma parede plana com geração uniforme de calor, né? Então a gente já vai usar a equação de transferência de calor, né? Aí ele pede o valor da condutividade térmica do material que compõe a parede. Bom, aqui a gente olhando, né, comparando as duas equações, né, a equação que ele deu de Tx comparando com a equação de geração de calor, né, que foi dada no slide lá, no terceiro slide apresentado nas aulas, a gente pode comparar, né, essas duas equações, né, já que os dois são Tx, a gente pode igualar e ver o que cada coisa corresponde, né, já que foi dado, né, o nosso A e o B. Então, o A, a gente acha que a distribuição de temperatura simétrica ao plano geral é dada pela expressão, né, abaixo aqui, que foi a que eu achei lá de calor, né, nos slides, e comparando, né, essas duas, a gente vai ter que o nosso Q sobre 2K, né, vai ser igual ao A, porque os dois estão multiplicando o L ao quadrado, né, e o que sobrou, né, o B, né, vai ser o nosso TS, né, a gente consegue comparar essas duas formas e perceber isso. Aí a gente acha o nosso K, que é de 50 watts por metro vezes graus Celsius, aí o B, que ele pede pra gente o valor do coeficiente de convecção, né, é só a gente também substituir lá na fórmula, né, já que a gente já tem as outras informações lá, pra gente obter, né, o 7,5 W vezes metro quadrado vezes graus Celsius também, né? Que vai ser o nosso coeficiente de convecção. Bom, aí aqui na 8,
ele fala de um cone truncado, né, de seção circular, e fala para a gente obter uma expressão para temperatura de Tx. Bom, usando aqui a fórmula de novo, né, eu usei o diâmetro, né, então eu coloquei d ao quadrado dividido por 4, né, já que a gente vai ter a área ali, né, embaixo, né, na taxa vai ser a quantidade de calor transferida pela área. Substituir, né, pelo d que ele deu na questão. Vou integrar, né, dos dois lados aqui. O que integrei, né, de x1 ou x2, né, os dois diâmetros, né, no caso, e o de t0 até o t, né, que é a expressão que a gente quer obter. Aí eu obtive a expressão aqui, né, fazendo as manipulações aqui, né, e na B ele pede pra gente o valor do... Não, calma aí, na 8. Ele pede a taxa de transferência do calor através do cone, sendo que ele é constituído por alumínio, né. Bom, então... aqui eu só substituí, né, nessa fórmula aqui, pra gente conseguir o Q, né? Substituir o Tx aqui, né? Que ele tinha dado, sou 1273, né? Porque ele tinha dado as temperaturas em Kelvin. Bom, obtive a quantidade de calor, né, transferida. Aí aqui na 9, agora, ele pede pra gente esboçar o circuito térmico, né, do sistema. Então, tá esboçado aqui, né, do lado eu fiz a representação, né, do que seria, né, essa resistência, que ela forma um sanduíche, né, tem dois materiais, né, em cima e embaixo, ao redor do tubo. E aqui o circuito, né, do lado, que ele vai ser dado como se fosse um circuito, né, de resistências elétricas mesmo, só que em paralelo, né? Já que tem um em cima, temos um em cima e embaixo, né? E o calor passando entre eles. Bom, aí aqui na B, ele pediu pra gente calcular, né? Ele pediu dada essa condição, né, prescrita em cima, perguntou a perda de calor a partir do tubo. E, bom, a resistência total, né, nos dada de forma como se fosse um circuito paralelo, né, então vai ser a resistência de cima, né, aqui de baixo, vezes a resistência de cima, vezes a de baixo, dividido pela de cima mais a de baixo, que a gente vai ter essa resistência total. Calculei as resistências, o R3 aqui por convecção, né. Bom, aí eu fiz a soma das resistências aqui e eu obtive, né, a nossa taxa, né, a quantidade de calor dividida pelo L, né, o comprimento do nosso tubo, de 2.102,676 watts por metro, né. Aí aqui na C ele pede que a gente ache, né, se possível, as temperaturas externas de A e de B, né, é possível achar sim, e ele pergunta se elas são iguais ou diferentes. A gente vai achar que elas são diferentes aqui, né. Fazendo essa manipulação aqui, né, primeiro a gente acha, substituindo as duas formas, né, a de cima considerando só o R1, porque a gente vai ter a nossa taxa só considerando a temperatura interna e a temperatura do isolante na externa, e embaixo somando mais o R3 na resistência, que a gente está considerando a temperatura externa, né. Usando essas duas equações, né, substituindo, já que a gente vai achar a quantidade de calor de cima, a gente acha a temperatura, né, na superfície externa, 391,24. Aí aqui é a mesma coisa, né, nesse B, só que para outra superfície, a gente acha de 339,255 Kelvin. A gente pode ver que são diferentes temperaturas, já que os isolantes são materiais diferentes, né. Bom, aí agora na 10 aqui, né, ele fala para a gente desenvolver uma expressão para distribuição de temperatura TR na parede da esfera, em termos de Q2, duas linhas, temperatura 1, a R1, R2 e da positividade térmica K. Bom, a equação, né, para coordenadas esféricas, né, que a gente pode deixar no segundo slide, é essa daqui. Eu cortei a taxa ali, né, de calor que foi transferida, mais a derivada ali que a gente tem de temperatura por tempo, já que a gente não vai considerar independente do tempo, né, e sem geração de energia. Bom, aí cortando esses dois, né, vai ficar igualado a zero, né, essa nossa EDO aqui, né. Aí eu considerei essa parte dentro do parênteses aqui, chamei de C1, eu integrei, né, a gente achou, aí eu achei, né, esse T aqui, né, isolei o T depois, achei com essas duas constantes aqui, né, já que eu não tinha definido os limites, o T, aí eu substituí pelas condições, né, de contorno que foi apresentado em cima, e achei o Tx, né, que é lá do exterior, e o T1. Bom, aí eu obtive essas duas expressões e manipulei elas, né, de forma que eu achasse o C1, fiz o T1 menos o T2 já substituindo o C1, aí a gente obteve o dt, aí, substituindo lá, né, no K2, na derivada por esse dt, né, que a gente já calculou, aí a gente vai ter o menos K vezes isso que a gente achou ali em cima, aí a gente vai ter esse aqui, duas linhas, que é dado por isso aqui, uma expressão aqui, e o B que pede pra gente dar os dados, né, pra gente calcular a quantidade de calor, né, requerida para manter a temperatura para manter, né, esse líquido, né, numa certa temperatura, e a gente acha que a quantidade de calor transferida é essa, dado a resistência lá, né. E aqui nesse 11 aqui, ele pede pra gente calcular a temperatura no ponto médio da barra, né? Já que nessa barra é passada uma corrente elétrica, né? Então fala a temperatura que é mantida aos dois extremos da barra, né? E usando, né, a equação da condição de coordenadas retangulares, né, que é a mesma que a gente usou ali em cima, né, considerando que é independente do tempo, mas não pode considerar que não tem a geração, né, a geração igual a gente considerou ali em cima, a geração de calor. Já que essa energia, né, que vai passar, essa corrente elétrica, quer dizer, que vai passar, vai gerar mais calor nessa barra. Bom, aí considerando que a quantidade de energia gerada é igual a R vezes I ao quadrado, né, e R é dado pela resistividade que ele já tinha dado na questão, vezes L sobre A, né, essa formulazinha de elétrica mesmo, né. Bom, achando aqui, né, substituindo, a gente vai achar a quantidade de calor gerada, aí eu achando que ela é 11,25, né, lembrando que a taxa ali, né, de calor gerado, ela é sobre volume, e como ele deu o volume ali, a gente vai ter que usar ele, né, o 3 vezes 1 ali, né, que é a área, que é 1 centímetro vezes o comprimento, que é 1 centímetro ao quadrado da área, né, pelo comprimento que é 3 centímetros, a gente divide esse 11,25 aqui, né, por esse 3 vezes 1. Integrando, né, os dois lados, eu tive que
integrar duas vezes, né, passando o dx primeiro pro lado, integrando, aí acha uma constante, aí depois integra de novo, aí a gente vai ficar com esse monte de constante que eu, como são constantes mesmo, né, o que tava multiplicando x eu chamei de C5 e o que tava sem nada eu chamei de C6, pra gente ter só duas, e usar as condições de contorno, né, pra gente achar essas duas constantes. Usando essas condições de contorno, né, já que em x0 tem temperatura de 300 e em t igual a 100 tem temperatura de 3, a gente acha o C5 e o C6, e a gente pode calcular pro ponto médio da barra, que é o x igual a 1,5, né, já que a barra tem 3 centímetros no total, a gente acha o 540,18 graus Celsius, que é essa temperatura do meio da barra, né. E é isso.